Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso curso de alfabetização. Bom, esse é um passo a passo para as aulas da próxima semana, ok? E esse é o cronograma que a gente vai seguir. No Monday, segunda-feira, a gente vai trabalhar com a letra E. Tuesday, terça-feira, nós vamos trabalhar com P. Wednesday, com M. E Thursday, com F. E aqui nós temos uma sugestão de palavras, tá? Que vocês podem trabalhar. Aqui, por exemplo, com a letra E, vocês podem trabalhar com a palavra egg, ou elephant, ou elbow, que é cotovelo, né? Envelope e engine. Ok? Vocês podem substituir as palavras, mas tem que ter cuidado, né? Para confirmar, assim, que todas elas vão ter realmente o mesmo som, ok? Porque a letra E, às vezes, pode ter um som diferente, tá? Então, aí, se você for usar outra palavra além dessas aqui, ou ao invés dessas aqui, então, é melhor ir ao dicionário e verificar se tem a mesma transcrição fonética, ok? Para a letra P, a gente colocou aqui pear, pen, pizza, pig e pan. Para a letra M, que a gente vai fazer umas atividades de hoje em relação a M, tá? A gente pode trabalhar com mosquito, mouse, mole, monkey e moose. E a última letra dessa semana, que é a F, aí a gente vai ficar com fish. E aí a gente pode trabalhar com a diferença entre foot e feet, né? Foot aqui é o singular e feet é o plural. Fox e feather, tá? Feather, que é pena. Não precisa fazer exatamente com essas palavras, mas principalmente com a letra E aqui, tenha certeza que você está usando palavras com a letra E, que tem o mesmo som, ok? Bom, e o que a gente vai precisar para essa atividade, para esse game que a gente vai fazer, que a gente sempre começa com games, né? É um bloquinho de post-it, tá? Se você não tiver esse bloquinho de post-it, que são aqueles bloquinhos que tem uma colinha aqui em cima, você também pode pegar um pedacinho de papel e colocar aqui atrás um pedaço de fita adesiva. E aí, bom, aí tanto faz, tá? Você tanto pode pegar e imprimir algumas fotos desses animais que eu coloquei, tá? A gente tá falando da letra M, né? Mas vamos supor aqui, ó, nós temos o primeiro, que é monkey. Nós vamos trabalhar com as palavras mosquito, mouse, mole, monkey and moose. Então, se você tiver uma criança um pouco maior, você pode pedir para ela fazer os desenhos, tá bom? Ou você pode fazer os desenhos. Ou ainda você pode imprimir as figuras e colocar aqui, ok? Mas vamos supor que eu vou fazer aqui a foto de um mouse. Ok? Não precisa ser muito bom de desenho, tá? Inclusive as crianças gostam muito de fazer esse tipo de atividade, mesmo que o seu desenho saia engraçado, ok? Então aí você que escolhe se você vai fazer os desenhos ou se é o seu filho que vai fazer o desenho. Bom, enfim, eu fiz aqui o meu mouse. E a ideia é, depois que você fizer os 5 animais, que aí no caso vai ser mouse, mosquito, mole, monkey and moose, ok? São os 5 animais. Você vai trabalhar aqui com os desenhos que você fez. E aí você vai brincar, tirando essa parte aqui, ó. Primeiro você trabalha com vocabulário, né? Depois essa parte aqui que cola, você, sem deixar o seu filho ver o que você tá colando, ok? Você pode até pedir para ele fechar os olhos.
você vai colar isso aqui na testa do seu filho, de forma que ele não vai conseguir ver qual é o desenho, ok? E aí, você pode trabalhar de determinadas formas, tá? Você tanto pode fazer uma mímica, tá? De como é como é que o animal faz. Você também pode fazer o som que o animal faz, tá? Por exemplo, aqui seria o squeak, squeak, ok? Como também você pode falar palavras simples que caracterizam esse animal, ok? Por exemplo, você pode falar a cor light gray. Ou então você pode falar cheese. Palavrinhas assim, tá? A ideia é que o seu filho descubra qual é o animal que você está falando aqui, ok? Então, você pode tanto trabalhar com apenas uma ou duas dicas, ok? Você coloca o grau de dificuldade que você quiser. E aí, a criança tem que lembrar qual é a palavra e tem que dizer para você qual é o animal de que você está falando. Lembra que a gente já tem que ter trabalhado com essas figuras, com esses nomes desses animais antes, ok? Então, primeiro a gente trabalha com o vocabulário e depois faz essa atividade do post-it. Depois que a gente fez isso, né, que foi aí o warm-up, a atividade que começa essa aula de hoje, aí a gente vai fazer aquelas mesmas perguntinhas que a gente sempre faz. Então, depois disso, a gente vai trabalhar com essas frasezinhas, ok? What sound can you hear at the beginning of the word, né? Que som que você ouve no início dessa palavra? So, mouse, 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 ok? Say the word and then the sound. So, mouse, Então, aí você pode colocar todos os animais que você fez para brincadeira. E aí você coloca mouse, e pede para a criança repetir, ok? Then, mosquito, ok? And then, is there anything around that starts with them? Né? E aí você pode explorar os objetos que estão ao seu redor. Tem alguma coisa que começa com um som? Depois, nós vamos para o som das letras, tá? Isso aqui você vai fazer em cada dia, né? Dependendo da letra que você estiver trabalhando, vocês têm que estar certo de como você está pronunciando a letra, se está certinho. E também fazer com que o seu filho perceba e tenha noção de como ele está pronunciando. Então, por exemplo, aqui. Então, é a parte de trás da boca que você está trabalhando, ok? É. Por exemplo, em egg or envelope, ok? É. Quando você estiver trabalhando com o som P, você tem que mostrar que a gente vai pressionar aqui os lábios, ok? E vai sair um ar, né? Um plosive, um ar, assim, feito uma explosão. Depois, com o M, você vai perceber que a gente vai pressionar os lábios, ok? E com F, você vai dar aquela leve mordida no lábio inferior e aí o som vai sair. Vai sair o som e vai sair o ar também, ok? Então, a criança e você também tem que estar conscientes de como essas letras são feitas. O próximo passo é aquele em que a gente pede para a criança dizer, né? Say it. Aí a gente pede para ela falar loudly, né? Mais alto. E depois softly, mais baixo. Depois slowly, mais devagar. E depois quickly, ok? E aí ela vai fazer o som que a gente acabou de trabalhar agora dessas 4 formas, ok? Depois, a gente vai trabalhar com a escrita. E aí, quando a gente for trabalhar com a escrita, a gente vai trabalhar tanto com aquela caixa de sal, que já apareceu por aqui, como a gente vai fazer, né?
como também você pode trabalhar com um papel de caligrafia. E aí você tem que prestar bem atenção como as letras são feitas para ver se a sua criança está fazendo direitinho, né? O E é feito dessa forma. O P vai de cima para baixo, depois volta e faz assim. O M também de cima para baixo e depois faz 2 murrinhos. E o F também de cima para baixo, ok? Então, vamos só prestar atenção aqui como é que as crianças vão fazer, ok? Nessa semana, a gente vai adicionar uma palavra diferente, tá? E essa palavra que a gente vai adicionar vai ser muito importante para a gente fazer as nossas frases da semana, que é a palavra I, ok? E a palavra I, ela tem algumas coisinhas que a gente tem que considerar. Primeiro, ela sempre aparece com letra maiúscula, ok? E a gente vai falar o próprio nome dessa vogal. O nome dela é I, e a gente fala I, e significa eu, ok? Não importa se ela está no meio da frase ou no início, ela sempre vai aparecer maiúscula, de forma maiúscula, ok? E aí você vai passar isso aqui para a criança. E até mesmo vocês podem tanto colocar ela dentro de um shape de coração ou num shape de estrela, ok? Ou vocês também podem desenhar num papel assim, ó, de uma forma mais gordinha, ok? E pedir para a criança decorar aqui em cima, aqui dentro, tá? Pode se decorar com alguma coisa colada ou desenhar. E aí você vai colocar essa palavra em exposição, ok? A palavra I, que é muito importante. Vai ser importante para a gente formar as frases dessa semana. Depois que isso tudo foi feito, a gente vai fazer a word list.